Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma noite de preces e vibrações do TCE Recanto de Interlagos. É com imensa alegria que nos reunimos nesta corrente de oração. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva e assim eu os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o remédio, o lenitivo necessário para o corpo físico, mental, emocional e espiritual. E assim vamos buscar um lugar onde você possa ficar em silêncio, onde você possa se recolher. Aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os olhos para uma maior concentração. E vamos então fazer uma respiração profunda, buscando um relaxamento de corpo. Vamos nos harmonizando, deixando lá fora tudo o que nos envolveu no dia de hoje e vamos serenando a nossa mente e o nosso coração. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Mestre Jesus, imaginando a sua figura meiga, nos acolhendo, nos abraçando. E vamos agradecendo a Deus, o nosso Pai de amor e bondade, pela dádiva da vida, por mais um dia de existência no planeta Terra. Pai querido, nós acreditamos na sua lei de amor, que é perfeita e imutável, e sabemos que não cai uma folha sem o seu consentimento. Que possamos levar essa confiança, essa fé para as nossas vidas. Sabemos, Senhor, que temos um propósito e que estamos aqui com o objetivo de nos melhorarmos como espíritos eternos que somos. E te pedimos, Pai, nos fortaleça em nossa caminhada, nos ampare e nos guie, para que possamos fazer o nosso melhor por nós mesmos e pelo nosso próximo. Que assim seja, graças a Deus. Somente o ser humano consegue fazer um mergulho em tão profundo deslocamento a ponto de não sentir a presença de Deus e perder o sentido da vida. Vida no sentido de circunstâncias externas e vida no sentido da experiência subjetiva. Nós lembramos de uma fala de Emmanuel: tudo na criação existe, até as pedras existem, mas viver é muito mais do que existir, dirá Emmanuel. A vida é a experiência digna da imortalidade. Eu o convido a uma reflexão. Toda vez que nós abordamos o tema vida, é preciso fazer distinção entre vida no sentido de circunstância, de acontecimento externo, e vida no sentido de experiência subjetiva. Por exemplo, uma pessoa pode estar em um lugar paradisíaco com um pôr do sol maravilhoso, que induz ao agradável. Entretanto, essa pessoa pode estar em processo de tristeza, de solidão e de profundo desamparo. E como explicar essa desconexão? Por fora, o maravilhoso, o indescritível, mas porque alguém em uma paisagem tão linda se desconecta tão profundamente do exterior para viver uma experiência de tristeza e de luto? Outro exemplo, você pode estar em um velório, onde tudo exteriormente induz a tristeza, mas embora sentindo saudade e vivendo o luto, internamente está em um processo de absoluta serenidade, resignação e confiança em Deus. Nem sempre aquilo que está em nossa intimidade está sincronizado com o que acontece fora. Pouquíssimas vezes podemos dizer: a nossa experiência subjetiva acompanha o acontecimento externo. Todavia,
nós poderíamos dizer, para efeito didático, que há uma vida externa e que há uma vida interior. Há uma vida que acontece em nossa intimidade e a outra paralela, que acontece fora de nós. E a grande experiência de estar vivo é intimamente a tentativa de sincronizar. A experiência nos diz isso. Contudo, em nenhuma fase de sua vida, tudo vai estar bom. É raro. Se você não está com problema financeiro, está com problema de saúde. Se você não está com problema financeiro nem de saúde, está com problema de relacionamento. Se o problema não é de relacionamento, é com a família. Mas caso você não esteja com problema algum, você certamente poderá estar com problema em você, porque a vida vai alternando circunstâncias desafiadoras, circunstâncias que instigam a nossa inteligência, o nosso equilíbrio emocional e a nossa integridade psíquica. Estamos constantemente sendo desafiados pela vida. E por quê? Porque a experiência no corpo físico é educativa e não há aprendizado se você não for desafiado. Desafio no sentido de ser estimulado a se melhorar para aprender coisas novas, sair de sua zona de conforto e ter de se reinventar, se transformar, se renovar. Transcrevo a seguir alguns parágrafos do capítulo 18 do livro Fonte Viva, para começar essa perspectiva acerca da vida que acontece dentro de nós, que nem sempre está em sincronia com a vida que acontece fora de nós. E Emmanuel salienta no versículo 4 do capítulo 4 do Evangelho de Mateus: não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E a mensagem se chama não somente agasalho que proteja o corpo, porque agasalho que protege o corpo é experiência exterior. É importante, mas não somente, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Muitos de nós têm 1, 2, 4, 5 agasalhos, mas quer viver sem conhecimentos superiores para fortalecer a alma. Porque a humanidade hoje, a da transição planetária, atingiu o ápice do materialismo. Muitos acreditam que a vida material basta por si só, e é por isso que nós atingimos neste século o mais elevado índice de depressão e de tristeza. Jamais na história humana nós tivemos milhões de pessoas lutando contra a depressão. Embora tenhamos acesso a tantos recursos materiais, é um disparate. É preciso prover a vida externa, mas também a vida interior. E a vida interior pede um agasalho. Contra que frio? Por que você precisa de um conhecimento superior para fortalecer a sua alma? Para se proteger de que frio? O frio da perda de um relacionamento, por exemplo. Jovens que ingressam no primeiro namoro, como o rapaz que é rejeitado pela namorada, ou a moça que é preterida pelo namorado e que se suicida porque não suportou o frio do abandono. Alguém que perdeu um ente querido e que não suporta o frio da despedida provisória. Ou alguém que sofreu um revés financeiro e não suporta o frio da perda. Por quê? Porque esse alguém se concebe, essa pessoa se enxerga tal qual um amontoado de células biológicas que acabam no túmulo. Ela não possui conhecimentos superiores capazes de aquecer a alma. E nas palavras de Emmanuel, não só a beleza da máscara fisionômica, não apenas o botox, o fio para esticar, a plástica, o creme anti-ruga, mas igualmente a formosura e a nobreza dos sentimentos. A nossa vida interior precisa ser bela,
nós precisamos cultivar formosura interna também. E essa formosura interna se reflete nas palavras que nós escolhemos, na maneira como nos comunicamos e nos expressamos, na maneira que pedimos ou exigimos. Isso é formosura, é vida interior. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, não somente a musculação para ficar com o corpo malhado, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras, porque a pessoa pode apresentar um corpo esculpido, mas maneiras primitivas, gestos e comportamentos grosseiros, o que reflete o desequilíbrio entre a vida exterior e a vida interior. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Hoje a medicina disponibiliza vários recursos para a remoção das imperfeições do corpo. Todavia, há somente um recurso para remover as imperfeições da alma, que é a educação espiritual. E, infelizmente, isso não é ensinado nas escolas. A maioria dos pais atuais ensinam os filhos a serem peritos no vestibular, peritos em passar no concurso, mas não dão ferramentas para extirpar, para extrair os defeitos morais, os defeitos de caráter. Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes, em que o espírito se faça útil, estimado e respeitável. As pessoas precisam nos respeitar, nos estimar e perceber que nós somos prestativos e úteis. Não somente os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas na luta objetiva que enriqueçam a consciência eterna. Com certa frequência, nós nos perguntamos por que Deus permite a dor, o sofrimento, e se nós somos uma cadeia de vidas ligada à grande vida. Por que a perda de um ente querido, uma doença, um revés financeiro? Por que uma dificuldade afetiva, uma inibição física? Por quê? Porque esses são recursos da evolução para aprimorar e fortalecer a alma. Do livro Despertar, de Haroldo Dutra Dias. Fé e equilíbrio em todas as direções.